Angels bow down at the thought of you. The darkness gives way to the light for you. Na nossa reflexão de hoje, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 5. Vou ler. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aqui nós encontramos, portanto, essa história conhecida e eu gosto dessa história. Eu me identifico com esse personagem. Ele é um dos meus favoritos aqui nos evangelhos e ele aparece apenas no evangelho de Lucas. Mas por muito tempo eu não gostei de Zaqueu, porque eu era comparado a ele. Diziam que ele era baixinho e tal, né? Tinha até uma musiquinha e tal, mas não vou cantar não, vai que vocês aprendem aí. Zaqueu é uma figura anônima, Ele, como eu mencionei, só aparece em Lucas, e o curioso é que a narrativa sobre ele, aqui nesse evangelho, aparece logo após da história do moço que se afasta triste de Cristo. Como diz Lucas 18:23, porque ele era muito rico. E Zaqueu, curiosamente, outro rico, é o símbolo de outro tipo de resposta. Isso me chama bastante atenção nessa sequência que é apresentada aqui. Um parênteses. Na história anterior é mencionado, se é assim, então quem é que pode se salvar? Se é tão difícil assim os ricos entrarem no reino dos céus, quem é que pode se salvar então? E Zaqueu aparece logo em seguida na sequência do evangelho em resposta a esse questionamento. Ou seja, os impossíveis de Deus, ou melhor, os impossíveis dos homens, são possíveis para Deus, né? E ele aparece aqui logo em seguida, nessa sequência. E os coletores de impostos estavam a serviço de Roma. Por isso eles eram vistos não apenas como traidores da nação, eles eram vistos como apóstatas. Pense num apóstata hoje, uma pessoa que apostatou. Zaqueu era visto dessa forma, como um apóstata, alguém que havia apostatado completamente. Ele era rico, provavelmente essa riqueza em resultado da sua desonestidade, e contudo ele não se sentia feliz, não se sentia feliz. O sonho de muitos de nós é ser ricos, né? Alguns de vocês aí já são muito ricos, né? Mas a maioria dos que aqui estão, eu acredito que o sonho é ser rico. Apesar de já ser rico, Zaqueu ele não se sentia feliz. Ele não estava feliz com a riqueza. Ele não estava contente com seu dinheiro, ele desejava, na verdade, paz interior. Ele queria significado para a vida, ele queria ter alguma conexão. Então, ele ouve que Jesus estava passando por Jericó, a caminho de Jerusalém. E Zaqueu estava agora prestes a ser liberto. Olha que coisa interessante. E estava se aproximando de Zaqueu agora o grande momento. E, na verdade, sua libertação já havia começado no momento em que ele consegue se livrar dos medos, dos temores, do julgamento dos outros. Nesse momento já começa a sua libertação. Ele não se acovardou diante desses julgamentos e preconceitos. Como Zaqueu, geralmente nós somos escravos do personagem que as outras pessoas colocam sobre nós, ou do personagem que nós mesmos escolhemos para nós. Desconsiderando os críticos, ele então corre à frente, sobe na primeira árvore, ali ainda cercado pela multidão. E Jesus, então, de repente, você conhece a história, né? Jesus para, e para exatamente debaixo daquela árvore.
olha para cima e coloca Zaqueu em completa evidência. E todos olham para cima. Essa era a oportunidade deles, da multidão ali, de descarregar sobre Zaqueu toda a sua ira, todo o seu preconceito em forma de zombarias irônicas. E o surpreendente é que Jesus para, olha para cima e o chama pelo nome. E nenhum de nós conhecia Zaqueu até aqui. E Jesus já o conhecia. Jesus o chama pelo nome. Será que Jesus já o conhecia? Como que o conhecia? Será que Levi Mateus, que era outro coletor de impostos, havia abandonado isto? Será que ele contou sobre Zaqueu? Zaqueu pensava que ele estava procurando Jesus. Mas na verdade Jesus é que o estava buscando. Olha o verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus é que estava buscando por Zaqueu. No verso 3 a gente vê: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Zaqueu achava que estava procurando Jesus, mas a narrativa demonstra que Jesus é que o estava buscando. E veja comigo um detalhe interessante no capítulo 5 do verso 27 até o 32. Diz assim: passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. E deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus estava desconsiderando os preconceitos todos da época. Jesus, então, agora nesse capítulo, no capítulo 19, ele se convida para visitar Zaqueu. Ele se convidou: Zaqueu, vou lá na tua casa. Mas depois é o anfitrião, no caso Zaqueu, que se torna o convidado de Cristo, não é? Em sua própria casa. Olha que interessante essa frase, você ser convidado para na sua própria casa estar ali. Você é o anfitrião, mas se torna o convidado de Cristo em sua própria casa. Na narrativa, Jesus não faz nenhuma exigência. Você lê a história e não percebe Jesus fazendo nenhuma exigência a Zaqueu. Jesus simplesmente vai como convidado, acaba sendo anfitrião, que chama o anfitrião para ser convidado em sua própria casa. E você lê toda a história e não vê Jesus dizendo: Zaqueu, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, Zaqueu, você precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. Jesus não faz nada disso. Ele não pede que Zaqueu mude nada em sua vida. Por isso, nós ouvimos em seguida, ali no verso, veja o verso 8, volta lá para o capítulo 19, olha o verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ou seja, Jesus não exigiu nada, mas ouvimos Zaqueu falar de sua determinação de acertar a sua vida. E ele foi muito além daquilo que era exigido na lei mosaica quanto a reembolsos. Percebam um detalhe: nós não fazemos mudanças para sermos salvos. É a salvação que impõe as mudanças. A salvação impõe as mudanças. Não fazemos mudanças para sermos salvos. A salvação é que impõe essas mudanças. E é legal quando isso é assim, espontâneo, natural, como a gente vê em Zaqueu. Jesus não pediu nada, mas Zaqueu explode em alegria e a sua reação espontânea, natural é: eu vou restituir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por quê? Porque ele entendeu
que havia sido salvo. Ele entendeu que havia sido salvo. Portanto, é a salvação que impõe as mudanças. Um camarada chamado Alexander Solzhenitsyn, não sei como se pronuncia esse nome aqui, mas ele diz que na conversão o que estava na direita passa a estar na esquerda, e o que estava na esquerda passa a estar na direita. É assim geralmente que acontece na conversão. Nós mudamos a nossa atitude. A própria palavra já diz, é uma conversão. E que a salvação realize essas mudanças em nós, de forma espontânea, com o intuito de agradar o Senhor, com uma reação natural, de compreender que já fomos salvos. Amém? Que assim seja na vida de cada um de nós. Um grande dia para todos, de preparação. Deus abençoe a todos. Amém?